Escola do Legislativo. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú, da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Meu nome é João Passos, eu sou secretário parlamentar e diretor da Escola do Legislativo. Comigo, Rui Tortato, que é funcionário efetivo da casa. O tema de hoje, Rui, é... Assessoria e gabinete. Nós vamos falar então um pouco dos gabinetes dos vereadores. Esta é uma fala voltada especialmente para os assessores de gabinete, mas também para a nossa comunidade em geral que queira saber como funciona o gabinete dos vereadores, né? Em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Curtis, e do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, agradeço a presença de todos. Então vamos iniciar, João, com assessoria e gabinetes. Equipe de funcionários da confiança do ator político compõe o gabinete por meio da livre nomeação. Ok, assim, cada vereador pode ter de 3 a 5 assessores. Né? Ele tem um valor máximo que ele pode gastar com assessoramento, então ele pode ter de 3 a 5 assessores gastando esse valor X. Né, os cargos vão de AP1 até AP15 e dentro desse valor máximo que ele pode gastar, ele pode distribuir ali os valores conforme for a qualificação ou o entendimento do vereador. Né, a nomeação nos gabinetes é uma escolha de cada vereador, então cada vereador faz a escolha da sua equipe e essa equipe é que vai auxiliar no mandato do vereador. Características importantes na equipe. Primeiro, disponibilidade de tempo. É entender que assessoramento, agora nós vamos pegar ponto a ponto, né, Rui? Ponto a ponto. Entender que assessoramento de vereador é diferente de qualquer outro emprego, de qualquer outro trabalho. Exato. Você tem que ter uma disponibilidade 24 horas. Não que o assessor vai trabalhar 24 horas, mas é ter disponibilidade. Porque às vezes uma coisa acontece na comunidade, num final de semana, à noite, as coisas não acontecem somente nos horários normais. E, às vezes, o gabinete do vereador tem que estar pronto para atender a comunidade, num ato de fiscalização, numa reunião à noite, numa reunião no final de semana. Então, o assessoramento do vereador tem que entender de que ele não tem um trabalho normal, com horário normal. Segundo, simpatia no trato com a população, demais funcionários e vereadores. Aí tem uma importância gigantesca e a gente acha que mas isso é o óbvio. Não. Não é. Nós, principalmente, e não é uma fala negativa contra a nossa cidade, é uma característica da nossa região, as pessoas têm dificuldade de ser extremamente simpático e de ser receptivo às pessoas. Recentemente tem uma pesquisa que demonstrou que a pessoa simpática, a pesquisa era muito simples, tinha 2 mulheres servindo café. E era o mesmo café. E as pessoas tinham que experimentar os 2 cafés. E quando você experimentava de uma pessoa extremamente simpática e depois você experimentava de uma mulher que ela não era antipática, não era mal educada com você, mas ela era fria, seca. Sim. E depois, na pesquisa, você pedia para que você dissesse qual o café que você gostou mais. Mas era o mesmo café. O pesquisado não sabia. E 80% das pessoas disseram que gostaram mais do café da pessoa que foi simpática. Sim. Ou seja, você pode estar fazendo o mesmo trabalho do que o outro. Só que se o outro faz com simpatia e sendo agradável com as pessoas vão gostar muito mais daquela pessoa que está sendo simpática e agradável. Eu posso colocar um ponto muito rápido, João. Primeiro, o cidadão, ele gosta de ser bem tratado. Muito. Não existe quem não goste, acho eu, né? E você chegar numa repartição pública, no caso na Câmara de Vereadores, num gabinete, e não ser bem tratado, para a imagem da Câmara é muito ruim, para a imagem do vereador é pior ainda, mesmo porque essa pessoa que está procurando o poder público é aquela que contribui com os impostos, que realmente paga o salário desses servidores, de nós todos, aliás. Sim. Né? Então, a simpatia seria o mínimo. O mínimo necessário. O mínimo necessário no trato com a população e com as demais pessoas. Né? O terceiro, um bom trâmite no serviço público. Por que um bom trâmite? Porque muitas coisas, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa que chega lá dando
carteiraço, né? Se você é uma pessoa, você pode ter do outro lado uma pessoa que diga, olha, eu não vou te dar essa informação. E essa informação não é para você, essa informação normalmente é para ajudar a comunidade. Exato. É para que a comunidade saiba que eu vou atrasar essa informação, essa aí vai para o final da fila, aquele cara é arrogante, aquele cara trata mal. Então, assim, está linkado ao primeiro, ser simpático, né, ter simpatia, né, ter educação, é ter um bom trâmite, é chegar para as pessoas de forma educada, é chegar para as pessoas não achando que você manda, porque você não manda, né? Então, é chegar para as pessoas pedindo uma gentileza, por favor, você pode fazer isso, mesmo que seja a obrigação do outro te dar aquela informação, mas você não chega lá já dando, é tua obrigação, me dê, por favor, pode me ajudar? Pode. Então, ter um bom trâmite é fundamental para que seja mais rápido o trabalho do vereador. Passar um álcool em gel. Trabalhar em equipe. Olha, trabalhar em equipe no serviço público é fundamental, né? Você não faz as coisas sozinho, você não faz as coisas por você só, né? A Câmara de Vereadores, o gabinete do vereador, ele precisa entender que ele tem toda uma equipe de funcionários que vão estar ajudando ele, não só dentro do gabinete, mas na Câmara como um todo, no restante do município. Então, é fundamental não ser individualista, não achar que sabe tudo, porque, olha, nós estamos aqui, eu hoje sou o comissionado com mais tempo de Câmara de Vereadores e o Rui é o efetivo com mais tempo de Câmara de Vereadores. E eu tenho certeza, até porque trabalhamos na mesma sala, que nem o outro tem a audácia de achar que sabe tudo. Nós constantemente estamos perguntando uns para os outros e tal coisa. O que você acha? Qual a tua opinião sobre isso, sobre aquilo? Então, aprendendo e pedindo opinião. Né? Aprendendo e pedindo opinião. Até porque, senão, você se isola e daqui um pouco não consegue sair do lugar. Próximo tópico, conhecimento de leis e conhecimentos gerais. Olha, aí é bastante interessante, né? Porque se você vem trabalhar num legislativo, o mínimo que se espera de você é que você entenda o funcionamento das leis e da legislação e que tenha esse conhecimento. Mas isso é o mínimo, porque para você estar aqui, onde a gente produz as leis, quando a gente diz a gente produz, quem produz é diretamente o gabinete do vereador, né? Os demais departamentos não produzem lei, né? Mas o gabinete do vereador produz lei. Né? Quando você está produzindo legislação, você precisa ter conhecimento geral também, porque você não pode fazer uma lei que ela seja engessada, que ela não sirva para mais nada. Eu costumo dizer o seguinte, que o político, e aí eu incluo a assessoria dele também, que também são políticos, né, que o político ele é diferente, ele é o oposto do especialista. O especialista é alguém que sabe muito sobre determinado assunto. O político deve ser alguém, não que ele não possa saber muito sobre um assunto, mas ele é uma pessoa que deve saber um pouco sobre muitos assuntos. Para que, no mínimo, você tenha esse entendimento do pensamento da sociedade. Porque você não pode fazer um projeto de lei, por exemplo, como eu segui na exemplificação da lei, voltado, mas eu estou aqui preocupado com a categoria X. Eu só me preocupei com a categoria X, mas o teu projeto que você vai fazer para melhorar a categoria X vai atrapalhar a categoria Z e a categoria Y. E você não tem o conhecimento geral disso, você não sabe que o teu projeto vai ajudar a categoria X, mas vai atrapalhar a Y e a Z. Então, o legislador e a sua assessoria tem que ter conhecimento geral para saber que quando ele faz uma proposta, aquela proposta pode atingir um grupo pequeno da comunidade, um grupo médio da comunidade ou a comunidade como um todo. Então, se você não tem conhecimento geral, você tem muita dificuldade de conseguir fazer essa leitura. Perfeito. Organização. Organização é o mínimo, né? É outra coisa que passa. Você chega aqui, a Câmara hoje já criou um sistema que é praticamente a prova de falha para o desorganizado, né? Você não tem como pular etapas, ir para a etapa seguinte e tal. Para fazer isso tem que ser campeão. Tem, né? Que ser bom, tem que ser muito bom, né? Para fazer isso, né? Para conseguir burlar o nosso sistema e ir para a etapa seguinte. Mas mesmo assim, vamos imaginar visualmente, né? A comunidade entrando dentro de um gabinete e papel para tudo quanto é lado, folha jogada. Você faz uma pergunta, o cara não sabe aonde está, você não sabe onde estão as coisas. Então, assim, assessoramento é você ter respostas rápidas. É o vereador te perguntar e você responder de forma urgente.
E como é que tu vai dar uma resposta rápida se você não sabe onde está? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, diante de nós temos um sistema que zerava o papel na Câmara de Vereadores. Hoje nós temos na Câmara de Vereadores um sistema que não tem mais o uso de papel, que zera o papel. Mas antes você tinha todos os projetos tramitando na Câmara de forma física, né? Que era tudo em papel. Você imagina o seguinte, se você não tivesse um projeto de lei organizado por ano, por número, por data, né? Se você não tivesse essa organização mínima, o vereador já, aquele projeto lá que não fala acha sobre mais. tal assunto, você não ia mais achar. Não acha mais. Né? Você chegar aí, tramita na Câmara de Vereadores cerca de 300 a 350 projetos por ano. Então, vocês imaginam daqui um pouco você procurar no meio aí de 1000 e poucos projetos ou alguma coisa que o vereador te perguntou. Então, você tinha que ter essa organização mínima. Hoje, o sistema organiza um pouco para você, mas isso serve como exemplo para as demais coisas. O vereador mandou um ofício solicitando uma verba para destinar para a entidade tal, para o deputado tal. E aí o vereador chega e diz, olha, a Rádio Menina, a Rádio Camboriú, a Rádio 99 quer me fazer uma entrevista, ou a Rádio Câmara quer me fazer uma entrevista sobre aquele ofício que eu mandei para o programa. Me dá uma cópia aqui, você não sabe onde está. Organização, fundamental. Dedicação e conhecimento político. Olha, isso está lá no primeiro ponto já, né? Mas é bom a gente frisar, dedicação. Sabe, não dá para assessorar vereador se você não está dedicado a isso. E conhecimento político por quê? A Câmara de Vereadores é uma casa política, é uma casa em que aqui a gente faz política para o bem da comunidade. Então, você precisa ter esse conhecimento. Você não pode desconhecer quem é o teu governador, você não pode desconhecer a atuação do teu prefeito, desconhecer a atuação dos outros vereadores, desconhecer as ações da presidência da República. Você não pode a pessoa chegar e falar, olha, você viu que agora você vai ter aquele plano lá que vai disponibilizar a renda mínima e tal. Não sei disso. Então, conhecimento político é fundamental e ter disponibilidade de tempo também é fundamental. Lembrando, nós estamos falando de política pública, de conhecimento político no geral, não estamos falando de partido, não estamos falando de conhecimento direcionado a partidos políticos, por favor. Não é política partidária. Não é política partidária, para que não haja confusão depois de dizer, olha, a escola do Legislativo está ensinando a gente a fazer política partidária. Não é isso. Vamos seguindo, então, com as características importantes da Câmara. Fundamentos que devem compor a equipe de trabalho. Saber que quando você fala, é como se o vereador falasse. Portanto, é preciso pensar antes de falar para não colocá-lo em situação constrangedora. Nós precisamos entender aqui que você, nessa aula de hoje, nós estamos falando de assessoramento de vereador. De vereador. Né? Então, o que acontece? Se você emite uma opinião pública, essa opinião pública é como se fosse o teu vereador falando. Você não, mas então eu não tenho mais liberdade para expressar. Não, isso é uma conversa entre o assessor e o seu vereador. Mas o normal é que um vereador tenha alguém que fale igual a ele, não diferente dele. Seja o vereador, uma extensão, né? Seja uma extensão, do mandato. Ele faz parte do mandato do vereador. Então não pode o vereador falar uma coisa, o assessor falar outra. Para a comunidade vira uma confusão na cabeça que ninguém entende mais nada. Eu falo A, você fala B, aí não tem como dar certo o engajamento do gabinete. Disposição para aprender. Isso é fundamental. Aquilo que nós falamos ainda há pouco aqui, o exemplo que nós demos, meu e do Rui, que é dos demais funcionários. Ou se você acha que você sabe tudo, legal, parabéns para você, de repente possa ter um ser humano que sabe tudo. Agora, se você acha que ainda tem coisa para aprender, você tem que aprender. Você vai ter que ter disposição para ler, vai ter que ter disposição para ter novas ideias, para conhecer. A sociedade vai melhorando o seu pensamento, vai evoluindo. Se nós não tivéssemos disposição para aprender, talvez nós estivéssemos batendo uma pedra na outra para fazer fogo ainda. E aqui na Câmara de Vereadores não é diferente. Ou nós temos disposição para aprender e avançar, ou nós vamos ficar fazendo a mesma coisa todo dia. E nós não teremos resultados diferentes com ações iguais. De forma muito rápida, João, eu já ocupei vários cargos aqui na Câmara, inclusive cargos de direção, e uma das coisas que eu me lembro que falava para os, entre aspas, subordinados, não no sentido pejorativo, não sabe, pergunta. Não sabe, pergunta. Não é demérito, não é feio, não é
inferioridade, aquela coisa assim, se eu perguntar para ele, o cara vai achar que eu não sei. Eu acho que é melhor você perguntar e estudar o assunto com os superiores, ou não precisa ser com os superiores. É muito mais fácil de você fazer a coisa correta e a chance de errar é muito menor do que você não perguntar. Ou seja, não ter a disposição de aprender. Rui, eu estou com 47 e entrei para o serviço público aos 19. E não é incomum eu e até um estagiário nosso da Câmara de Vereadores perguntar alguma coisa para ele que, de repente, eu não sei. Perfeito. Isso é a disponibilidade de aprender. Isso. Porque a partir do momento que ele me fala, João, isso é isso, isso e isso, eu vou saber que dali para frente ter aquele conhecimento. Não, vou dar um exemplo aqui. Nós temos o estagiário da comunicação, o Léo, que pelo menos umas 3 vezes eu já vim perguntar para o Léo, Léo, tal coisa, como é que funciona? Léo, tal coisa, como é que funciona? E tal. Né? E não tem problema nenhum com isso, porque eu tenho disponibilidade de aprender permanentemente. Sempre. Sou igual também. Saber entrar em uma conversa e manter o nível de discurso sem se alterar ou falar com educação. Aqui Perdão, João, ou faltar com educação. Ou faltar com educação. Aqui está lá na primeira. A primeira com a simpatia. Né? Você não tem o direito, e aqui nós estamos falando bastante da questão interna da Câmara de Vereadores, ou de rodas de conversa, grupos de WhatsApp, que hoje é muito comum, você não tem o direito de sair falando de forma grosseira, de forma deselegante, de forma deseducada, porque quando você faz isso, você faz em nome do teu vereador. Você pode achar que não, mas quando você faz isso, você faz em nome do teu vereador. Vou dar um exemplo aqui de uma cidade vizinha nossa, Itajaí. Eu não vou lembrar os nomes, nem da assessoria, nem da vereador ou vereadora. Há uns anos atrás, um assessor do vereador fez lá uma confusão, bateu o carro, estava embriagado. No outro dia, o jornal trazia como assessor do vereador tal fez tal coisa. Tu entendeu? Não foi a pessoa que fez. A imprensa não noticiou nem o nome dele. Da pessoa, né? Só do vereador. Do vereador tal. Então, quando você fala, quando você emite opinião, quando você é simpático ou grosseiro, quem está falando é o assessor do vereador tal. Partindo para o próximo tópico, priorizar o trabalho. A prioridade do assessoramento é o seu trabalho. Você não tem outra prioridade. Hoje eu não posso ir porque eu tive que ir na academia. Né? Então, nós tínhamos uma atividade fora do horário de expediente. Mas a atividade bateu com o meu horário da academia. O que eu faço? Vai na atividade do vereador, não na academia. Né? Mas eu tinha um almoço que eu estava programando já uma semana e agora surgiu aquela inauguração que nós fomos convocados de última hora e eu tenho que ir lá. É trabalho. Então, prioridade sempre é o trabalho, né? E até os antigos já falavam isso, né? Primeiro o trabalho, depois o lazer, né? É verdade. Conhecimento de informática e principalmente de internet. Hoje em dia não se faz mais nada, né? Hoje, aquele que está offline provavelmente não se comunica bem. E, em especial na Câmara de Vereadores, você não protocola um ofício se você não souber mexer num computador. Então, não cabe mais na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú alguém que não tenha conhecimento de informática, que não tenha conhecimento de internet. Você não consegue fazer o protocolo de um ofício se você não souber usar um sistema nosso hoje aqui. Criatividade. Criatividade, por quê? Porque você precisa entender que as coisas que você estará fazendo, tem mais 18 vereadores em Balneário Camboriú fazendo. Então, você tem que ser criativo para que aquilo apareça de uma forma diferente, senão você vai cair no esquecimento. Espírito de liderança. Espírito de liderança é importante. Por quê? Porque nós não estamos falando só do trabalho interno da Câmara de Vereadores. O espírito de liderança é aquela pessoa que ele pode ir representar o vereador numa reunião. Ele pode chegar na reunião, ele pode falar, ele vai saber se colocar, ele vai ter palavras adequadas para falar, e quando ele falar, as pessoas vão ouvi-lo.
É isso que eu estou dizendo, é as pessoas poderem ouvi-lo, né? Agora, se é aquela pessoa que levanta a mão para falar e que todo mundo não dá atenção, que não tem liderança alguma, não adianta. E outra, é fundamental para o seu vereador que você tenha alguma liderança na sua comunidade, na sua rua, na igreja que tu frequenta, alguma liderança, para que essa liderança, e aqui novamente deixar claro, não estamos falando de política partidária, essa liderança sua possa trazer sugestões para dentro da Câmara de Vereadores, para projetos, para indicações, para requerimentos. Um mandato de vereador não se faz isolado e sozinho, se faz com a comunidade. Portanto, é importante que você tenha liderança na comunidade para que a comunidade tenha participação nesse mandato. Pensar além de suas tarefas oficiais. Você vai chegar ali, você tem um projeto, tem uma lei, você tem uma lei que determina o que você tem que fazer. Né? Por exemplo, o espírito de liderança que eu falei na fala anterior não está escrito lá na lei. Você tem que fazer ofícios, protocolar isso, você tem que tirar fotos. Lá na lei está escrito isso. Agora, você vai chegar e dizer, não, eu só faço isso. Então você não ouve a tua comunidade, você não traz sugestões, você não inova. Então não serve para o vereador, né? Tem muito. Poxa, e tem como? Muito disso. E como? Próximo tópico, estar preparado para o improvável. Estar preparado para o improvável, você não sabe o que vai acontecer durante uma sessão, por exemplo. Para dar um exemplo bem simples. Você não sabe o que vai acontecer. De repente, um vereador lá, você está discutindo um projeto de lei do teu vereador e o outro vereador fala algo que você não tinha pensado. Você tem que estar preparado para municiar o teu vereador com uma ação rápida sobre aquilo, né? Cheguei na Câmara de Vereadores para trabalhar, né? Deu uma enchente na cidade. O que eu faço? Isso é improvável de acontecer, mas eu tenho que estar preparado, porque o mandato do vereador continua nesses momentos. Nós vivemos agora um momento de pandemia, né? Chegou um momento que a cidade fechou. Né? A cidade fechou, o estado de Santa Catarina fechou, estamos falando lá de março de 2020. Então, isso era algo improvável de acontecer. Improvável. Mas você precisa continuar fazendo o funcionamento do gabinete do vereador, fazendo o funcionamento das ações dele no dia a dia, de fiscalização, disso, daquilo. Como é que tu faz isso com uma cidade? Então, você tem que estar preparado. E como é que você se prepara para um improvável? É fazendo tudo o que a gente já falou até agora. Tudo que a gente já falou até agora, sendo simpático, sabendo que você vai ter que fazer além daquilo que está na sua descrição, sabendo que você tem que ter bons contatos com as pessoas, tudo isso te prepara para o improvável. Não levar problemas para o vereador, buscar e apresentar as soluções. Porque assim, tem algumas pessoas que é muito comum chegar para o vereador, aconteceu um problema, caiu a internet aqui, um negócio simples, caiu a internet, vereador, o que eu faço? Não, né? Vereador, vai atrasar um pouco ali porque caiu a internet, mas eu já conectei o 3G no computador da Câmara aqui e já estou terminando aqui, só vai demorar um pouco, a 3G é mais lenta do que a internet da Câmara. Dando aqui um exemplo simples, né? Mas você não leva problema para o vereador, você comunica a ele que aconteceu um problema e que você já tem a solução para aquele problema. Caso não tenha, aí sim, vereador, aconteceu um problema e tal, eu preciso aqui da sua ajuda que eu não estou conseguindo achar uma solução. Mas é tentar ser proativo, né? Não é ficar esperando que alguém te dê uma ordem, é ser proativo. Manter-se atualizado. Isso nós também já falamos. Básico, fundamental, né, cara? Né? E aí, o que você acha do presidente X? Quem? Presidente X, mas não era o Y, o presidente? Não, cara, isso daí já saiu faz 2 anos. Entendeu? Então é importante você ter informação diária, né? O que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no mundo, diariamente, até para monitorar o teu vereador nas falas dele. A né? gente está aqui num tom mais leve e tal, para passar as informações, mas são coisas assim básicas e mínimas que a gente básicas e mínimas, tá né? falando aqui, né? Mas eu digo sempre, Rui, a gente precisa falar, inclusive, do mínimo. Exato. Porque de repente você estava desacostumado de ouvir aquilo, e quando ouve diz, mas só isso, mas então vamos incorporar, né? Perfeito. Não basta você saber, você tem que incorporar, né? Seguindo, João, características importantes, fundamentos que devem compor a equipe de trabalho. Saber que a pessoa em destaque é o vereador.
Isso eu já vi muito, Rui. De quando, vou dar um exemplo aqui, né? Chega numa reunião, por exemplo, o assessor dá 2 passos à frente do vereador, já ergue a mão, fala na frente do vereador, ou então é um assunto que o vereador não domina, ao invés dele repassar o conhecimento dele para o vereador, ele, não, peraí, deixa que eu falo que o vereador não conhece desse assunto e tal. Não, o mandato é do vereador. A assessoria faz o quê? Assessora, né? Repassa para o vereador aquele conhecimento para que o vereador possa... Ninguém tem 100% de conhecimento de tudo, então por isso se tem assessoria, senão não precisava de assessoria. Perfeito. Se algo não puder ser resolvido, peça desculpas, sempre deixando claro que você não conseguiu. Isso assim, humildade, né? Humildade, é o tradicional não enrole. Não enrole. Né? Não enrole, né? Porque tem gente que, olha, estamos vendo, o vereador está vendo, não, calma, mas você já sabe que não vai dar certo. Então, assim, a pior coisa que tem é mentir para a pessoa. Né? A pessoa chega e diz, olha, eu queria que o vereador fizesse, vamos falar num negócio bem absurdo aqui, mas queria que o vereador fizesse um projeto de lei para asfaltar a minha rua. Na hora que a pessoa fala isso para você, você já sabe que o vereador não pode fazer. Não cabe ao vereador determinar o asfaltamento de uma rua. Mas o que tu faz? Ao invés de você dizer, olha, eu não posso fazer um projeto de lei determinando o asfaltamento de uma rua, mas nós vamos fazer uma indicação para o prefeito, pedir isso e tal, vou conversar com o vereador. Você, ao invés de fazer isso, você diz, perfeito, nós vamos fazer. E é capaz, inclusive, de fazer, sabendo que é inconstitucional. Por quê? Não deixa, vamos fazer, e aí os outros vereadores vão ter que dizer não. Aí você chama a pessoa, olha, e nós queríamos fazer, mas os outros disseram não, entendeu? Então você enrola a pessoa, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai saber que foi enrolada. E quando ela souber que foi enrolada, é muito chato. Descrição ou discrição total. Assessor não tem que aparecer. É dentro daquilo que a gente falou anteriormente, né? Tem gente que adora aparecer. Assessoramento é para ficar na descrição, não é para querer aparecer, para isso, para aquilo. Deixa as coisas acontecerem, não precisa falar na frente do vereador, não precisa falar, sabe? Calma, deixa as coisas acontecerem, não precisa querer aparecer. Assessor tem que aprender a ser discreto. É a pessoa do bastidor. Pessoa dos bastidores, como a gente conhece aí fora. Não ter opinião pública divergente do vereador. Também já foi falamos também algo já parecido com isso, né? Você imagina, se o vereador defende, vamos dar um exemplo bem bobo aqui, né? Defende a pintura de azul de determinado espaço e o assessor diz, azul vai ficar horrível, vamos pintar de amarelo. Entendeu? Então, não, né? Então, para isso, olha, não tem. Se você tem uma opinião diferente, guarda para ti. Guarda para você não precisa externar ela, né? O próximo fundamento, defesa constante do vereador em qualquer hora ou local. O que significa isso? Mas eu vou fazer a defesa das coisas erradas que o vereador fez? Não é nesse sentido que nós estamos falando. É falar do mandato do vereador, fazer a defesa, que a gente se refere aqui, a defesa da atuação do vereador, né? Em qualquer hora ou local. Quem está no serviço público, ele comumente é perguntado pelo amigo. Você está lá no churrasco, o amigo, vem cá, eu quero conversar contigo sobre aquela posição lá, o vereador te votou de tal maneira, por que o vereador... Não, eu não falo contigo agora, se você quiser você me procura lá na Câmara de Vereadores, segunda-feira às 3h da tarde eu vou te atender. Não, quem está em serviço público, principalmente na assessoria de um vereador, não funciona isso. Estou lá no churrasco, o amigo veio conversar, digo, amigo, olha... É isso, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu já tomei umas 2 cervejinhas a mais e tal, mas basicamente é isso aqui, tal. Pronto, você tem que entender isso, que você está na assessoria de um vereador, então 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano e algumas horas. Estar atento para as necessidades da população. Que nós já falamos também, né? O básico, né? Se você tem liderança, se você está conversando com a comunidade, você está atento para as necessidades dela. Quando nós falamos de necessidade aqui, não é para ir lá comprar uma rifa, um bingo e tal, porque isso não é papel de Câmara de Vereadores. Porque nós estamos falando aqui de necessidade, abrir um buraco na rua, precisa ser feita uma indicação, precisa ser feito um requerimento e tal. Esse é o tipo de necessidade que nós estamos falando. Estar antenado com propostas inovadoras para municiar o vereador. Também já falamos um pouco sobre isso, né? Você falar daquilo que já aconteceu é fácil, né?
é engenheiro de obra pronta, né? Técnico de futebol da seleção de 70, né? É fácil, né? Você já sabe o que deu errado, o que deu certo e tal. Agora, estar preparado para a inovação, para entender o que a população está querendo antes que isso se torne algo comum, né? Ser vanguarda é estar à frente do seu tempo, né? Você tem esta obrigação de estar à frente do pensamento comum. Ficar atento às movimentações dos outros vereadores e políticos para preparar o vereador. Isso é fundamental, né, gente? Nós temos, o vereador precisa estar, nós vamos fazer, por exemplo, um vereador vai fazer um pedido pela reabertura do Hospital Santa Inês. Né? O teu vereador não pode ser pego de surpresa na hora que isso acontecer. Você, de preferência que você diga, olha, vereador, o vereador X vai pedir isso, por isso, isso e isso, né? O hospital fechou faz tanto tempo, tem a possibilidade de abrir de tal maneira e tal. É um trabalho de pesquisa. Isso daí, a assessoria tem que fazer muito esse trabalho de pesquisa para entender o funcionamento das coisas e a opinião do vereador não ser algo vexatório para ele, né? Chega lá e fala, vamos abrir o Hospital Santa Inês que tem lá hoje 300 leitos. Não, vereador, só tem 50, entendeu? Então, esse tipo de coisa depende muito da assessoria para municiar. Não superfaturar, relatar os fatos como eles são. Aí é uma questão de convivência, principalmente, né? Tem gente que gosta de valorizar, né? E aí, quando tu valoriza, você caminha o teu vereador para tomar ações que ele confia naquilo que tu está falando. E quando você superfatura, você pode levar o teu vereador a tomar uma decisão errada e uma fala errada. Né? Eu sei, isso chega a ser, para nós que estamos aqui no dia a dia, chega a ser irritante já ouvir falar isso, mas nós estamos no parlamento, né? E o parlamento se usa muito a fala, o convencimento. Então, a partir do momento que você superfatura algo e transforma, seja algo negativo ou algo positivo, você pode conduzir o teu vereador para um caminho sem volta e uma desmoralização pública, inclusive, né? E isso é ruim para ele, né? Então, imagina você chegar para o vereador e dar uma informação superlatina, né? Então, você vai e ele chegar e transmitir aquela informação na tribuna e ser desmentido por outro vereador na tribuna, só para dar um exemplo, né? Isso para não falar das confusões que isso geram, né? De brigas e confusões que isso geram quando alguém fala A e você fala que ele falou A vezes 2, né? Então, ter muito cuidado com o que fala. As características importantes, fundamentos que devem compor a equipe de trabalho, continuando. Ter credibilidade. Aí é o mínimo também, né, gente? É o mínimo para qualquer funcionário público, servidor público, né? O nosso nome já deixa claro, nós somos servidores públicos. Se você é uma pessoa que a comunidade não te dá credibilidade, em que a comunidade não confia em você, se você é uma pessoa que teve passagens ruins na tua vida, né, isso afeta diretamente o mandato do vereador. Então, você precisa cuidar para que você não faça... Né? Vamos dar um exemplo muito simples, para nós não falar em exemplos mais complexos de crimes, né? Para não falar de crimes, vamos falar muito simples. Você é assessor de um vereador, toma um porretaço, e nós já tivemos isso aqui, né? Toma um porretaço e aí resolve dar um carteiraço e não vou pagar a conta hoje, deixa para outro dia, entendeu? Isso não dá credibilidade nenhuma para você, é chato para o teu vereador, a sociedade toda vai ficar sabendo, e eu só estou querendo esse exemplo aqui porque foi amplamente divulgado pela imprensa e tal, né? Então, muito chato. Né? Ter credibilidade, saber o que fazer, aonde fazer e o porquê fazer. Ser empreendedor. O empreendedorismo, nesse caso, é o empreendedorismo social, político, do poder público, né? O empreendedorismo, nesse caso, é você não ficar parado esperando as coisas chegarem até você. Você tem que ir atrás. Se você espera que a comunidade chegue até você e você não vai atrás dela, corre-se o risco de a comunidade se afastar do mandato do teu vereador. Bom relacionamento com a imprensa. Fundamental também, né? Porque senão tudo que tu falar a imprensa não vai dar atenção e todos os erros que forem cometidos serão também dados uma atenção especial pela imprensa, né? Então, ter um bom relacionamento.
Isso significa o quê? Ser educado, ser simpático, ao mesmo que a gente já falou lá atrás. Nós não precisamos aqui que esse relacionamento seja diferente de simpatia, educação, estar disposto a fornecer as informações que eles pedirem, aquelas que forem possíveis e públicas, assim que forem pedidas. Manter uma boa rede de comunicação informal. A rede de comunicação formal, a Câmara fornece, né? A Câmara vai fornecer, né? Então, os projetos que vão para a pauta serão divulgados pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelas nossas redes sociais. Agora, informalmente, você precisa fazer com que o pensamento do teu vereador chegue ao máximo possível de pessoas, seja através de redes sociais ou seja através de falar reuniões, de forma que você julgue melhor, né? Não querer somente fazer as tarefas boas, estar preparado para qualquer trabalho. O trabalho fácil dá para fazer, né? Agora quero ver fazer o trabalho difícil, né? Vamos lembrar que a Câmara de Vereadores, quando estava na Rua 2008, teve uma enchente, Rui. Teve. Lembra? Lembro. Pegou o andar de baixo todo da Câmara de Vereadores. Todo o andar de baixo da Câmara de Vereadores. Como é que tu faz isso numa hora dessa? Todo mundo teve que ir para lá ajudar, né? Inclusive vereadores foram. Arregaça a calça Arregaça e a vai manga, lá, vai tirar, lodo. erguer móvel, vai tirar lodo de dentro da Câmara e tal. Né? Então você tem que estar preparado para o que vier, né? Nós não estamos aqui para fazer somente aquilo que está descrito na lei que criou o cargo. É tipo um casamento, na tipo alegria e na tristeza. né? Todo momento. Humildade, João. A humildade é fundamental, Rui. Sabe o que você vê de arrogância em alguns momentos da vida, e não estamos falando especificamente aqui na Câmara de Vereadores, mas humildade é fundamental, né? Humildade é saber tratar a nossa copeira, saber tratar a moça da limpeza, saber tratar a pessoa que faz o nosso cafezinho, mas é também saber tratar o presidente da Câmara, o outro vereador, né? Você tem que ter humildade. Sem essa humildade, esse respeito, você terá uma vida muito curta como assessor. Não vida. Para deixar bem claro. Deixar bem claro que não estamos desejando a morte de ninguém, né? Não fazer coisas pessoais no ambiente de trabalho. Isso é inclusive ilegal, né? É inclusive ilegal, né? Dependendo do que tu estiveres fazendo, né? Lógico, atender uma ligação, isso aqui é normal, mas procurar não fazer coisas pessoais em ambiente de trabalho. Não é o teu escritório a Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores é um local de atendimento e de serviço e de prestação de serviços públicos. Portanto, não é o teu local para você vir aqui fazer tuas coisas pessoais durante todo o tempo. Fazer assessoramento é saber de tudo sem que ninguém, além daqueles que têm interesse, percebam você. Bonito. É a descrição, né, que nós mesmo. falamos anteriormente, né, e tal, né? Ela já é autoexplicativa, né? Você precisa fazer assessoramento é ser discreto. Discreto. E assim, nosso muito obrigado. Encerramos mais essa parte, João. Encerramos mais o curso direcionado agora para os gabinetes dos vereadores, para o assessoramento, né? Queria agradecer ao Rui Tortato por ter ajudado a gente. É uma honra participar com você. Fico feliz, Ruivão, espero que nós possamos preparar outros para a gente poder falar um pouco mais juntos. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, gostaria de agradecer a todos e ficamos à sua disposição para tirar maiores dúvidas na Câmara de Vereadores ou através do telefone 3263-7686. Um abraço a todos. Um abraço. Você acompanhou a Escola do Legislativo.